E na minha mente, isso é mais claro do que o sol no meio-dia. Olha, se você acredita que vai continuar pecando até os céus se rasgarem e Jesus voltar nas nuvens dos céus, olha, eu tenho uma péssima notícia para você. À luz dos evangelhos, você está completamente errado. Completamente errado. Porque os evangelhos apresentam a vitória de Cristo sobre o pecado, e o Novo Testamento comunica que a vitória de Cristo é compartilhada com os discípulos. Louvado seja Deus! O Espírito Santo, que no passado escreveu em tábuas de pedra, hoje escreve em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus atua através do Espírito Santo para que tenhamos poder sobre as nossas debilidades, poder sobre os nossos pecados e sejamos mais do que vencedores. Existem dois textos, um de Pedro e um de João, que apresentam isso numa ótica incrível, realmente incrível. Pedro diz que nós podemos ser em Cristo, coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. João complementa esta sentença de Pedro, dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, sobre eles atua a divina semente. A divina semente. É por isso que vitória sobre o pecado e natureza de Cristo são dois assuntos indissociáveis. Por qual razão? Porque Jesus é o paradigma do novo nascimento. Jesus é um homem nascido de mulher, gerado pelo Espírito. Olha que maravilha! Nascido de mulher, gerado pelo Espírito, gerado pela divina semente. Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele acha por bem, Deus julgou por bem, compartilhar aquilo que Jesus é conosco, nos concedendo coparticipação na natureza divina, para que pecados confessados, pecados que assediam nossa alma, coisas que nos afligem, a nossa natureza, nosso caráter, muitas vezes corrompido, um caráter que assumiu condições pecaminosas, hábitos, tendências de uma vida inteira, pela coparticipação na natureza divina, isso seja dissipado como as trevas da noite quando o sol aponta no horizonte. Isso é uma bênção, esse é o Evangelho. Se você não crê assim, meu amado, leia especialmente o Novo Testamento, veja Jesus e veja como os apóstolos tratavam a graça do Senhor Jesus, fazendo-os poderosos a respeito deste mundo das trevas. E Tiago diz coisas que para nós parecem até estranhas de assimilar, porém essa é a realidade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Paulo diz, não existe tentação sobre-humana. De maneira que esta controvérsia que foi instaurada em nosso meio, ela é uma controvérsia artificial, porque qualquer pessoa que lê o Novo Testamento, eu não estou nem falando dos testemunhos, eu estou falando só lendo o Novo Testamento, qualquer pessoa lendo o Novo Testamento, ela chega à conclusão, em Cristo somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu entendo que nós precisamos amadurecer essa controvérsia, porque não podemos cair no mesmo erro daqueles que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Meu amado, eu sou de Cristo. Agora a oportunidade ao Norton para poder fazer a sua pergunta. Irmão Norton? Muitíssimo obrigado, feliz sábado a todos. Me regozijo a estar entre irmãos. São temas pertinentes aqui com o pastor Joeli, é isto, pronunciei bem. Gerva. Meu querido e amado pastor, o primeiro mito diz que, se eu bem anotei, o pecado é inevitável. Ok, estamos de acordo. Uma vez que o pecado é inevitável, porque nós sabemos, quem anda com Deus, quem caminha com Deus, não peca. Não há negócio, não há complacência, ou seja, não há entre trevas e luz. Isso estamos de acordo. Porém, o pastor diz que o pecado não tem relação direta com a natureza. Ou seja, aqueles que dizem a natureza é pecaminosa, a nossa, o pastor aí acho que discorda, não é? Mas, porém, no segundo mito, sobre a carne santa, que é um mito, que não é, nós sabemos, que todo mundo é suscetível de pecar. Aliás, o Romano diz que desde os pés até a cabeça, o homem está destituído da glória de Deus, todo ser humano, todo homem peca. Mas, porém, diz que a graça, isto são palavras do pastor, a graça não desnaturaliza o ser humano.
Se a graça não desnaturaliza o ser humano, quer dizer, aquilo bem que eu entendi, a natureza humana é pecaminosa. Mas, uma vez que a natureza humana é pecaminosa, eu não estou a dizer que tendo uma natureza pecaminosa, não é pecado. Ainda não pequei, porém tenho essa natureza. Eu, pastor, com toda minha experiência, meus caros irmãos, eu tenho lutado, aliás, nós todos, mas eu me abro o coração. É uma luta severa. E a única maneira que eu já virei vegetariano, tentei, fiz não sei o quê. Aqui, quando pronto, a palavra de Deus diz que a graça superabunda. Eu, quando descobri isto, a graça de Deus que superabunda os meus pecados. Agora, nós temos ou não temos, a minha pergunta é essa, a natureza pecaminosa, pastor? Porque aí não entendi do primeiro mito e do segundo mito. Muito bem. Nós carregamos a natureza pecaminosa ou não? Sim. A natureza pecaminosa só vai ser transformada mediante a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, até o último dia, nós temos uma natureza pecaminosa, mas a maravilha do Evangelho é a possibilidade de nós sermos coparticipantes da natureza divina. E a participação da natureza divina em nós nos dá poder sobre o pecado. Então, muito embora eu seja um pecador, pela graça e pelo poder de Deus, eu posso me tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que eu digo, essa é a única chance. Esforço humano não é suficiente, disciplina não é suficiente, jejum não é suficiente, qualquer coisa que eu possa tentar não é suficiente. A única suficiência é o poder de Deus sobre a fraqueza humana. Não tem outra chance. Agora, a natureza pecaminosa permanecerá pecaminosa, mas subjugada pelo poder de Deus. Amém. Pastor, só mais um bocado, permita-me só, irmão Inácio. Diga-me só, pastor, qual é o trâmite? Ou seja, como fazer para ser comparticipante da natureza divina? Porque isto é um segredo, diz-me, porque, ou com respaldo bíblico, diga-me, mostra-me natureza, porque isto é muito profundo. O segredo, meu amado. Natureza divina, como? Sim, louvado seja Deus pela sua pergunta. Louvado seja Deus. A única maneira de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina é mediante... A única maneira de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina é mediante vontade de Deus. O homem não tem como pegar. Não tem como eu manipular a vontade divina. É vontade divina. E nos relatos bíblicos, o que a gente percebe? Que a coparticipação na natureza divina, ela acontece mediante seres humanos, homens e mulheres, que preferem morrer do que pecar. Então, por exemplo, os amigos de Daniel preferiram morrer do que pecar. Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar. Então, eu poderia citar vários exemplos bíblicos. A coparticipação na natureza divina ocorre quando o sujeito ele fala assim, Senhor, eu prefiro morrer do que pecar contra o Senhor. A gente vai até o nosso limite. Então Deus entra com providência. Essa é o que a Bíblia apresenta. O Joelito, como ministro do Evangelho, ele te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.